porque é uma das coisas que nós sempre pedimos aqui, para que compartilhem, né, esse link dessa transmissão com as pessoas que você gostaria que fossem alcançadas, né, pela palavra de Deus. Eu quero iniciar, como eu sempre tenho feito aqui, com a leitura da palavra do Senhor. Estamos em novembro, nesse ano tão atípico que tem sido 2020, tão diferente, tão desafiador, mas nós chegamos em novembro. Olha só que bênção. Muitas pessoas estavam e ainda estão apreensivas, temerosas, ansiosas pelo dia de amanhã, logo que começou a pandemia, e você chegou até aqui. Olha só, você está aqui, Deus permitiu que você chegasse até aqui. E nós vamos juntos vencer esse ano, em nome de Jesus. Nós vamos passar por essa crise. Nós sairemos vitoriosos dessa crise. Amém? Eu creio que Deus permitiu isso para que nós revêssemos muitas coisas da nossa vida, e eu creio que Deus fará coisas grandiosas ainda esse ano. Deus tem coisas preparadas para nós. Amém? E se nós estamos aqui, irmãos, é porque o Senhor tem nos sustentado, tanto nas coisas materiais, ou nas coisas espirituais e também nas coisas emocionais. Porque, queira ou não, essa crise mexeu com o nosso emocional. É preciso ter uma estrutura muito firme, uma fé muito consolidada para passar por esse momento de tanta incerteza. Mas Deus tem nos dado graça. Deus tem nos sustentado. Eu quero ler Provérbios capítulo 1. Eu quero ler somente a partir do verso 23. Provérbios capítulo 1, a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Olha só a palavra do Senhor. Deus está dizendo assim, olha, se vocês acatarem a minha repreensão, se vocês aceitarem a minha palavra, se vocês a receberem de uma forma verdadeira no coração de vocês, eu lhes darei um espírito de sabedoria. Deus promete sabedoria àqueles que aceitarem, que receberem a sua palavra, que derem ouvidos às Escrituras, é isso que Deus está falando. Só que aí Deus dá uma repreensão dizendo assim, olha, vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ô irmãos, eu me lembro aqui de quantas vezes nós convidamos as pessoas para o culto, né, para participarem das reuniões, dos estudos, até mesmo de um culto online, e essas pessoas, elas rejeitam a Deus, rejeitam a sua palavra, não querem participar, mas muitas pessoas têm rejeitado o convite de Deus, e isso é um perigo, irmãos. Pessoas que Deus está falando ao coração delas, Deus está ministrando ao coração delas, mas elas rejeitam o ensinamento, elas rejeitam a repreensão. Há uma consequência para isso. Verso 25 diz assim, olha, é Deus falando: visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, Deus está dizendo, da minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Não adianta desprezar Deus, desprezar a palavra, desprezar o Espírito Santo, fazer pouco caso de Jesus e depois, no dia da desgraça, querer que Deus ouça a nossa oração. Quando nós oramos a Deus, nós estamos expressando a nossa
confiança nele. Mas se nós antes, com as nossas atitudes, mostramos que não estamos nem aí para ele, ele está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, tá? Provérbios capítulo 1, verso 26, eu da minha parte vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que vocês temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Puxa vida, pastor, que palavra dura. Irmãos, é a palavra de Deus, sabe? Talvez nós estamos precisando levar mais a sério as coisas de Deus, as coisas do Senhor. E não somente recorrermos a Ele no dia da nossa angústia, mas no dia da bonança, nós também temos que nos lembrar de Deus. Verso 28, então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas o verso 33 termina com uma promessa. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Aquele que der ouvidos a Deus viverá em segurança e estará tranquilo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que este seja eu e você, aqueles que ouvem a Deus, aqueles que temem a Deus, no sentido de reverência, de respeito, de obediência, porque assim eu e você poderemos viver em segurança e estaremos tranquilos diante das adversidades, dos problemas, das crises, nós não temeremos mal algum. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Ah, pastor, eu estava meio desligado das coisas de Deus. Hoje é tempo de você fazer as pazes com Ele, de você se reconciliar, de você pedir perdão e dizer assim, Senhor, eu quero muito andar nos teus caminhos, eu quero muito viver o Evangelho, eu quero andar na sua presença, viver em obediência. E Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai se compadecer da sua oração. Amém? Em nome de Jesus, vamos levar a sério as coisas de Deus, não vamos levar de qualquer maneira. Deus, Ele está conosco, mas Deus também quer que nós nos voltemos para Ele, quer que nós recebamos a palavra dEle, as Escrituras, que nós consideremos elas como fonte de vida, para que assim nós tenhamos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Eu quero orar por você nesse momento. Esse foi o nosso primeiro momento de culto e eu quero orar junto com você sobre essa palavra. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nos perdoe porque muitas vezes nós desprezamos o Teu conhecimento. Nós queremos, ó Deus, ter a Bíblia somente como um livro de revelação e adaptamos a Tua palavra segundo a nossa vontade, segundo a nossa própria conveniência. Mas nós queremos hoje assumir o nosso erro, a nossa culpa e dizer que levamos a sério as Escrituras, que consideramos tudo o que o Senhor disse dentro dela a nosso respeito e nós queremos andar em santidade e em obediência diante do Senhor. Ó Deus, aceita a nossa oração. Nós não queremos te buscar somente no dia da angústia e da tribulação, mas queremos ter um espaço para o Senhor em nossa vida, também quando as coisas estiverem bem. Por isso nós
te pedimos, Pai, que hoje o Senhor alcance através da Tua palavra muitas vidas e que eles possam dar ouvidos a qualquer repreensão que for ministrada aqui durante esse culto ou em outros cultos que estiverem sendo realizados no Brasil e no mundo inteiro. E diante da nossa reverência, do nosso temor, o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e nos revele os teus pensamentos, a tua vontade. Perdoe aqueles que têm rejeitado o seu convite, aqueles que não têm se importado quando o Senhor estende a mão, aqueles que têm desprezado o teu conselho e não aceitado a sua repreensão. Tem misericórdia deles e de nós, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.